O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes. Uma parceria do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente e da TV da UFPR. Falamos em outros programas sobre a influência do meio no desenvolvimento infantil, falamos das agressões que essa criança pode sofrer e hoje vamos falar sobre o desenvolvimento do psiquismo humano. Como se formam os comportamentos, porque temos crianças mais insistentes, outras que brigam mais, outras que choram e que vão evoluindo no seu comportamento, às vezes até para alguns transtornos, como os transtornos obsessivos, onde eles precisam se assegurar de muitas coisas para daí poderem seguir o seu dia. Conosco hoje a psicóloga, a psicanalista Tânia Stopa, membro do Dedica. Tânia, eu agradeço você ter aceitado o nosso convite. E eu queria muito conversar com você exatamente isso, né? Porque muitas vezes eu escuto pais dizerem, nasceu assim, ele é terrível, né? Ou ele é insuportável. E às vezes a gente vê nos traços daquela criança o mesmo comportamento daquela mãe ou daquele pai que está exatamente dizendo que difícil lidar com meu filho, né? Então, obrigada, Lucy, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E para abordarmos esse tema, que é um tema muito complexo, não são poucas coisas ou poucas influências, como você disse, o meio que influencia, a família, a história, são vários fatores que influenciam o psiquismo da criança. A gente pode começar pensando de que essa criança que vem até nós ou que é levada a um atendimento, que o nascimento dela ou o problema dela se constituiu ou se teve bem antes dela apresentar o sintoma. Nós sabemos que a mãe, quando ela está grávida ou quando ela está planejando uma gravidez, ela tem um ideal para aquele filho. Ela pode ter 4, 5 ou nenhum, isso não faz a menor diferença. Ela tem já no imaginário dela, ela tem uma imagem daquela criança, daquele bebê. Pode ser uma imagem ruim ou pode ser uma imagem boa. Isso depende de cada história, de cada família, de cada condição em que ela se encontra naquele momento. E com o nascimento da criança, o que a gente vai perceber é que muitas mães, elas se decepcionam com as crianças, com seus bebês. E isso é muito natural. Assim, praticamente acontece com todas as mães. E elas têm que se haver daí com aquele bebê que veio, não com aquele que estava na imagem dela, na cabecinha da mãe. Então, ela tem que se adaptar a essa criança, vai ter que aceitar essa criança do jeito que ela é. Não importa tanto se a criança veio completamente sadia ou veio com um probleminha de saúde, a mãe vai ter que lidar com essa criança do jeito que ela é. E para isso existe um trabalho que a gente chama que é um trabalho de luto. A mãe precisa necessariamente fazer o luto daquela criança sonhada, né? Sonhada por aquela criança que veio. Sim. Essa criança, quando a mãe dirige a palavra a ela, o que nós observamos é que a criança dirige o olhar para a mãe no momento que ela escuta a mãe. E isso é algo que é necessário e muito natural e muito bem-vindo. E o que nós observamos com o desenvolvimento da criança é que a criança vai fazer de tudo ao alcance dela, bebezinho, para chamar a atenção dessa mãe, chamar esse olhar para ela. E a mãe, com os feitos da criança, né, é muito normal a gente escutar a mãe muito feliz contando aos prodígios, as coisas que os bebês estão conseguindo fazer, que seus bebês estão conseguindo fazer.
E esse brilho no olhar que a mãe tem quando relata esses acontecimentos, é esse brilho que a criança procura. Então, quando a criança percebe, a criança é muito esperta, muito esperta. A gente tem que sempre considerar a criança como um ser capaz e inteligente, não de outra forma. A criança sempre entende o que o adulto diz, e além um pouco. Sim. Daí, quando a criança procura esse brilho no olhar, ela vai procurar repetir aquilo que produziu esse brilho. Sim. E nesse movimento, porque isso é muito dinâmico, é diário, é constante, a mãe vai colocando cada vez um grau mais sofisticado de exigência para que ela obtenha esse brilho. Então, a gente diz que a mãe tem ideais para a criança. Então, esses ideais que a mãe vai colocando, quando é bebê, que tenha um bom sono, que mame direito, que ganhe peso, mas essas exigências maternas, que são muito bem-vindas, elas estão sempre se aprimorando. Sim, um pouquinho mais, cada dia sempre um pouquinho mais. Então, com um determinado tempo, a mãe vai querer que a criança fique sentadinha, que brinque com os brinquedos que ela oferece, que em determinado momento que comece a falar, que a reconheça. E todo esse movimento, quando ele está bem encadeado nesses ideais da mãe, a gente vai percebendo que a criança vai fazendo um esforço cada vez maior para atender a esse desejo da mãe. Para ser esse ideal que ela pede, né? Mesmo que dentro de um sonho ela mantenha esse ideal de um filho, não? Exato. Esses ideais que ela propõe para a criança e que o que acontece às vezes é que ela supõe que ela esteja dando uma mensagem para a criança e naquilo que ela diz, naquilo que ela fala, e a criança está fazendo diferente. Doutora, eu quero dar comida, mas ele não quer comer, ele não dorme direito, ou ele só dorme em determinada situação. O que acontece aí é que a criança, para além de ela escutar o que a mãe diz, ela interpreta o que a mãe diz. Interpreta isso no olhar, interpreta isso na maneira como a mãe fala, nos picos prosódicos que a gente chama daquilo que a mãe diz, o tom. Sim. Então, todas essas características que a criança apreende da mãe resultam no comportamento dela. Sim. Então, quando uma criança não dorme, um bebê está com alguma dificuldade, a gente vai escutar a mãe. Quer dizer, qual que é essa outra mensagem que a mãe está transmitindo sem saber para essas crianças, para o seu filho, que está para além dela. Sim, e isso não é raro, não, Tânia? Muitas vezes a gente vê aí até uma passagem de geração a geração que essa mãe não sabe. É muito comum, e eu vou dizer como pediatra, que crianças que não comem e se a avó está junto, a avó diz, mas ela também não comia, é a mãe, né? E é como se houvesse um impedimento. Então, a avó diz que a sua filha não comia, então sua netinha também não pode comer. E é essa mensagem que essa mãe acaba passando para o seu bebê, sem saber. Seria isso? Nossa, perfeita colocação, Luci. Esse exemplo é muito bom porque ele ilustra justamente aquilo que faz o brilho do olhar da mãe. Porque ela vai repetir com o filho aquilo que foi a infância dela. Então, algumas mães vêm e falam assim, eu não sei como cuidar do meu filho. Mas ela já foi criança, ela já foi cuidada, então ela tem um repertório interno, mesmo que ela não saiba disso, de como cuidar desse filho. Às vezes o que as avós fazem sem querer é desautorizar essas mães a cuidarem de seus bebês. Porque ela sempre sabe melhor, ou aquela coisa da mãe ser insegura no início. Sim, de mais experiência, né? E isso muitas vezes é colocado de ambos os lados das avós, né? Eu criei 3, eu sei, eu criei 5, eu que sei, não? As avós são muito bem-vindas, né? Porque elas são necessárias. Mas elas têm que autorizar também a mãe a fazer o seu trabalho da forma mais livre possível. E essa liberdade, Luci, o que a gente percebe é que a mãe vai repetir a história dela no filho.
E não é incomum escutarmos a mãe trazer a história do filho, aquele filho que é o mais difícil, que dá mais trabalho para ela, que tem toda uma característica de ser muito ativo. E não é raro de nós percebermos que essa criança é exatamente a cópia do comportamento da mãe. Sim. Então, é muito difícil para a mãe cercear os movimentos da criança quando a criança tem os movimentos que eram muito parecidos com os dela. Sim. Então, isso dificulta bastante. E, por outro lado, também temos as crianças que, por essa insegurança da mãe, elas vão criando mecanismos para poder dar conta desse ambiente que, por vezes, parece hostil. Sim, então, ou quando ela não consegue perceber que satisfaz os desejos da mãe e também do pai, né? Uhum. Tanto da mãe como do pai. Muitas crianças podem perceber isso, né? Uhum. Mães muito exigentes ou mães que sonharam e não conseguem aceitar o filho que veio, passam a exigir comportamentos que não seriam próprios, muitas vezes, da idade, não seriam próprios daquele psiquismo em evolução. Uhum. E essa criança vai procurar meios de se adaptar a isso, não? Isso. É isso que você fala, né, da criança que não está nos ideais da mãe. Uma mãe que não aceitou a criança no momento que ela veio, que não fez esse trabalho de luto adequadamente, o luto pela criança imaginária, porque só assim ela vai poder aceitar a criança que veio. Então, essa mãe continua com aquele ideal daquela criança que ela sonhou e não interage, não consegue fazer um vínculo com esse bebê ou com essa criança que está aí. Então, essa criança fica sempre com os traços daquela que é uma criança rejeitada, que é uma criança não quista, não bem aceita. E a gente sabe que isso está tudo no imaginário, porque se ela está ali, se a mãe está cuidando, há algo que possa ser feito para que a mãe e a criança tenham um bom relacionamento. Sim, com certeza, né? E é de Freud, né? Toda criança tem que ser adotada ao nascimento, não é mesmo? Uhum. Então, sendo filho biológico ou não, ele tem que ser adotado e aceito. E nessa sequência, Tânia, a criança pode ter muitas reações além do esperado dela, realmente como reagindo a essa insatisfação. Seria assim? Uhum. Seria dessa forma. Ela procura meios e mecanismos para se adaptar e dar conta do que está acontecendo. Porque a criança, no princípio, ela tem toda uma organização que vai sendo feita em colaboração, dá para usar essa palavra, com a mãe. Ela e a mãe são uma só. A mãe, na medida em que vai interpretando para o bebê o que ele sente, o que é a causa do choro, a criança vai colocando na mãe, porque é assim mesmo que acontece, um saber sobre ela. Então, é a mãe que sabe sobre ela, sobre o que acontece com ela. E a criança vai crescer acreditando até um certo tempo de que a mãe pode ler o pensamento dela. Sim. E essa característica é universal, todas as crianças têm isso. E em algum momento da vida, elas vão ter que fazer uma separação disso, porque é necessário que façam também. E ela vai colocar esse saber da mãe à prova, se é que a mãe tem realmente esse saber sobre ela. E esse momento, quando há essa simbiose se expande, se separa, a criança toma uma posição diferente em relação ao mundo. E nem todas as crianças aceitam muito bem essa separação. E daí a gente vai ver na clínica crianças muito angustiadas, realmente sofrendo com essa separação psíquica da mãe, ela tendo que se haver com um mundo onde ela está, não posso dizer sozinha, mas ela está separada da mãe. E
esse movimento, esse desenvolvimento, por isso que a gente chama desenvolvimento, né? Porque primeiro a mãe envolve a criança, cuida da criança e depois aos poucos vai desenvolvendo. Então esse desenvolvimento, essa separação da mãe, quando a criança começa a ir para o mundo, é que marcam alguns momentos muito importantes da criança. Sim, e às vezes não tão bem compreendidos. E me parece também, Tânia, que nem sempre é só a criança que sofre com esse desenvolvimento, com isso que é o se soltar da simbiose da mãe. Muitas mães querem continuar nessa simbiose, né? E querem ter esse filho envolvido com elas, não? Às vezes até alguns pais, não Sim. são só as mães. Alguns pais que não permitem às crianças uma autonomia, também estão nesse mesmo registro, de Sim. querer manter eles num reduto ou com o intuito de protegê-los ou de mantê-los mais protegidos do mundo ou das coisas, ou mesmo da própria infância tão idealizada ali. Sim. Algumas mães e alguns pais também fazem isso. Sim. E as crianças sofrem. Com certeza. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Nosso tema, o desenvolvimento do psiquismo da criança e do adolescente. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre o desenvolvimento do psiquismo humano. Os nossos programas estão no site da TV da UFPR e você pode nos acompanhar em temas que antecederam esse. E hoje falamos então com a psicóloga, psicanalista Tânia Stolpa e falávamos então, Tânia, disso, né? Da mãe que acolhe, da mãe que envolve, que chega uma hora ela tem que ir soltando o seu filho. Que ela prepara esse filho, primeiro um filho ideal, depois ela teria que reconhecer esse que ela teve, para que aos poucos ela possa soltar essa criança para se relacionar com os outros. E como entra aí o papel do pai? Boa questão. O pai, a entrada do pai na vida da criança, ao contrário do que a gente vê aí na cultura ou sendo dito, a entrada do pai é um pouco mais tardia. Isso que eu digo é a função do pai, porque o pai pode ajudar a mãe a trocar as fraldas, a fazer todo o trabalho de cuidados com a criança, mas isso é função de mãe. Alimentar, cuidar, todas essas cuidados físicos e com saúde e bem-estar são cuidados da função materna. Então, o pai pode fazer esse cuidado, uma babá, todas essas pessoas com as quais a mãe se cerca para ajudá-la nesse momento, estão fazendo o que é a função da mãe. O pai, enquanto função, ele vai vir um pouco depois. No discurso da mãe, essa é uma questão muito boa que você colocou, porque o que faz lembrar, porque lembra que eu falei sobre esse brilho no olhar que a criança busca? Em determinado momento, lá por uns 2 aninhos mais ou menos, a criança vai perceber que a mãe não olha só para ele, que tem outras crianças, outros irmãos, às vezes são primos ou são crianças com as quais encontra, mas principalmente ele vai perceber que a mãe olha para outra pessoa. E a criança, às vezes, não recebe muito bem esse desvio do olhar. Então, a mãe está olhando para um homem, uma pessoa bem maior do que ele mesmo, ele que se julgava até então o centro do universo para essa mãe, e percebe que a mãe dá mais atenção para essa pessoa que é adulta, que é o companheiro ou o pai dessa criança, e começa a olhar para essa pessoa também. Aí é o que a gente chama de entrada da função paterna. É quando a mãe dirige um olhar para essa outra pessoa que não é para a própria criança.
essa função de terceirizar, assim, é um terceiro que entra na relação, é disso que a gente fala quando diz da função paterna. Então, é esse pai que vem para colocar o desejo da mãe em movimento. Assim faz com que a criança olhe para outras coisas, para além desse circuito simbiótico que tem. Aí o que acontece é que a criança olhando para isso, para esse homem, para essa pessoa, tanto o menino quanto a menina, ou o menino vai se identificar com esse pai e a menina, como tem outra saída, ela se identifica com a mãe, mas para ter um homem como esse, que pode ser o pai ou o companheiro da mãe. Essa entrada aí é uma entrada muito importante, é fundamental no desenvolvimento da criança e que ela começa com 2 anos e lá pelos 5 anos mais ou menos, assim, pode variar de criança para criança, dependendo do ambiente também, né? Mas lá pelos 5, 6 aninhos, isso já está determinado. Então, todo esse desenvolvimento acontece até aí. E qual que é a função do pai depois desse olhar que a mãe dá para ele? O pai, ele vai estabelecer a lei. Então, ele vai colocar limite, ele vai colocar as regras da casa, do funcionamento. E quando esse pai está meio claudicante, aí, meio em dúvida de como que ele deve exercer a função dele, a criança e a mãe padecem com isso, elas sofrem com essa falta do pai presente. E às vezes basta que o pai diga assim, faça o que sua mãe mandou. Às vezes é suficiente que ele a autorize. Sim. Porque se a mãe olha para ele e ele a autoriza, é o suficiente. E esse pai serve para isso mesmo. Que a mãe constantemente precisa desse pai, enquanto função, para dar limite para a criança. Porque a criança ela vai exercer toda a atividade dela, as crianças saudáveis se movimentam mesmo, exploram o mundo, têm curiosidade, testam os limites o tempo todo e a mãe se cerca dos cuidados com segurança, com todos os mecanismos que ela dispõe para dar essa liberdade com segurança para a criança, mas ela também precisa dessa instância paterna para que ela possa exercer isso com facilidade. E é nisso que vem o pai para dizer o que é possível e o que não é possível fazer. E isso é da cultura, da nossa cultura aqui no Paraná, em Curitiba, existe uma cultura, em cada família existe uma cultura, e isso que você falou anteriormente sobre a questão geracional, então o pai, ele não traz as referências de si mesmo, ele vai trazer as referências daquilo que ele foi como filho e que teve um pai. Sim. Assim como a mãe. Sim, da sua infância, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê uma geração de pais e mães, ao mesmo tempo cuidando da criança. Então, quando você fala de função materna e função paterna, o que eu observo como pediatra é que quanto mais próximo esse pai está do seu bebê desde o nascimento, mais fácil se instituir esse cuidar, né, em conjunto do seu bebê. É claro que o bebê que nasceu daquela barriga já tem o cheiro da mãe, já escuta a voz da mãe e reconhece. Então, a mãe tem aí uma vantagem, né, de ter carregado esse bebê. Mas eu vejo muitos pais assumindo esse bebê e muitas vezes nisso que nós chamamos da função materna, né, do cuidar, E me parece que esses pais que assumem esse cuidar também muito cedo, tem muito melhor condição de entendimento do seu filho para toda a vida. O que você acha disso? Eu concordo até um ponto, porque às vezes é mais importante que esse pai cuide da mãe, Sim. Porque às vezes ele deixa de cuidar da mãe para cuidar do bebê e a mãe precisa que alguém cuide dela. Sim, você está dizendo ele se atravessa. Isso, ele exageraria na função dele, tirando o papel da mãe no cuidar do filho. Então, é muito importante que a gente não confunda as coisas aqui. Eu sou totalmente favorável de que os pais participem desse cuidado, dessa atenção, porque um bebê dá muito trabalho mesmo, até estabelecer a rotina.
mas o mais importante é que ele cuide bem dessa mulher. Sim, da mulher que tem que ter um psiquismo tranquilo, que tem que ser empoderada no seu papel de mãe, né? E ser tornada capaz disso. Falamos um pouquinho nos avós e falamos então desses pais revivendo, né? Seria assim a sua história de filhos quando tem o seu filho. Nem sempre essas histórias são boas, nem sempre essas histórias são perfeitas, nunca vão ser, porque nós erramos, como pais sempre podemos errar um pouco. Mas como fariam os pais que não têm histórias tão boas da sua infância, porque a memória vai vir? E às vezes o modo de cuidar do filho vai vir repetindo as coisas ruins que fizeram com essa pessoa, mãe ou pai. Como eles poderiam mudar esse caminho? Pois é uma questão muito importante e muito difícil também, porque o que pode acontecer é que muitos pais não reconheçam essa dificuldade. Quando a dificuldade já está posta, é necessário que haja um encaminhamento. Assim, quando os pais não têm recursos para lidar com isso sozinhos, então eles têm que procurar uma ajuda profissional, seja de um bom pediatra, de um psicólogo, de um psicanalista, porque tem histórias aí que a vida de ninguém é perfeita, né? Todos atravessamos dificuldades e temos muitos obstáculos a superar na vida. E a gente quer fazer isso da melhor forma possível, todos queremos. Então é necessário, e existem meios para isso. As pessoas não estão sozinhas, as mães não estão sozinhas, nem os pais. Eles podem procurar ajuda. É necessário que eles saibam disso, que eles não estão sós. Sim, e acho que a ideia, Tânia, é assim, se a gente pensa, se esses pais, né, e talvez nós estamos terminando o nosso programa, eu agradeço muito a nossa conversa, mas talvez a gente pudesse pensar um pouco, né, se os pais começam a ter dificuldades com seus filhos e percebem do sonho para o filho real que existe muita dificuldade em aceitar esse filho, que procurem ajuda. É isso. Né? Eu agradeço a atenção de vocês. A gente falamos hoje então sobre o desenvolvimento do psiquismo de uma criança e que vai chegar na adolescência com isso, com o que lhe foi informado, com o que lhe foi dito, com o que ela viu até seus 5, 6 anos de idade. Então imagine que responsabilidade nossa é de cuidar de um bebê que entende muito mais do que se imagina. Então, eu agradeço e aguardo vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!